irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aonde lemos, como leitura oficial. No segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Lemos até o versículo de número 12, e que os irmãos poderão acompanhar. Estive meditando sobre a preocupação que perdura na vida de muita gente sobre o crescimento da igreja. E eu tive analisando que os rios nascem, desenvolvem para o seu crescimento. As árvores nascem, crescem para o seu crescimento. Os animais nascem, crescem para o seu crescimento. As pessoas nascem, crescem e para o seu crescimento. Mas a igreja não vai parar de crescer. Se Deus permitir, este ano eu vou completar 60 anos. Mas eu não tive a felicidade de ver o meu braço crescendo. Eu não sei se alguém teve a experiência de ver a perna crescendo, os dedos crescendo, ninguém. É uma coisa tão perfeita o trabalhar e o agir de Deus que a gente fica sem compreender. E quando a gente para olhar o crescimento da igreja em todo o universo, a gente glorifica o nome do Senhor. E eu costumo dizer: haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar. Nada vai deter o crescimento da igreja na terra. Mas tem muita gente preocupada com o crescimento da igreja. Porque para esse alguém a igreja teria que diminuir, se acabar, não existir. E olhando para as páginas áureas da Bíblia, eu quero convidar os irmãos a acompanharem comigo este raciocínio bíblico. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3,
nós vamos encontrar a seguinte expressão. No versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Cabe a mim e ao irmão, a cada um de nós, plantarmos e regarmos. Deus dará o crescimento. O apóstolo, pela experiência vivenciada, ele disse: eu plantei. Se pode ter um campo de uma boa terra, pode comprar ou adquirir sementes selecionadas, pode fazer a sua parte juntando as pedras, arrancando os tocos, fazendo uma boa cerca por causa do boi roceiro. Que o boi roceiro, quando a lavoura começa a crescer e aparecer, o boi roceiro vai botando a cabeça por dentro da cerca para colher alguma coisa. Paulo teve esse trabalho todo. Ele disse: eu plantei. O cuidado que ele teve com a formiga, principalmente a formiga de roça, que ela só ataca à noite. Quando o agricultor vai dormir, aí ela se levanta para ir destruir o roçado. Paulo disse: eu plantei. E os irmãos sabem que as formigas estão aí cortando a lavoura de Deus em todo lugar. Paulo disse: eu plantei, tive um trabalho muito grande. Apolo veio e regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. E o que é curioso e interessante é que nada vai parar o crescimento da igreja. Alguém fica preocupado: e como pode? Aonde eles conseguem meios para fazer o que estão fazendo? É porque lá de cima está caindo a chuva fertilizante sobre a lavoura de Deus, e ela vai continuar crescendo em toda parte, em todo lugar e em toda dimensão. A igreja vai crescer em todas as dimensões, e o inimigo não vai impedir o crescimento da igreja. Eu plantei e Apolo regou. Tem o trabalho de Paulo e o trabalho de Apolo. Mas Paulo disse: pelo que o que planta e o que rega, cada um receberá o seu galardão. Agora vamos atribuir o crescimento, a glória e a honra ao Senhor. Para ninguém se ufanar: o trabalho só está bom porque eu estou à frente. Não, é Deus quem está mandando o crescimento. Você é apenas um instrumento que Deus lhe usa, mas não fique soberbo nem vaidoso, porque Deus é quem dá o crescimento à lavoura. Quando pregar, que alguém se entregar, quando você ministrar e Jesus batizar, a honra e a glória é para Ele, não é para você não. Você não tem autoridade para salvar nem batizar ninguém.
porque Ele usa dos remidos o menor. É salutar poder olhar daqui para a nave do templo e galeria e ver os irmãos glorificando a Deus. E isto sem a gente contar o trabalho dos evangelistas anônimos. Que não se apresenta, não quer que seu nome saia na mídia. Ele diz: o que eu estou fazendo para Deus. O que eu estou plantando para Deus. O que estou semeando para o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é Deus quem tem lhe dado crescimento. Porque por alguém você estaria plantado numa lata, mas Deus está lhe dando crescimento. Diariamente uma gotinha do orvalho do céu cai sobre a sua vida e uma glória sai da sua boca, do seu coração. O cantor já se apresentou dizendo: olha eu aqui. Porque fizeram de tudo e disseram: agora vai se acabar, é trabalho perdido. Deus está mandando o orvalho sobre a plantinha. Deus está lhe concedendo crescimento. Fisicamente, talvez você já chegou à estatura normal no crescimento físico. Mas também tem o crescimento moral. Porque quem antes estava no lixo, no monturo, hoje está sentado no lugar de príncipe. E os irmãos sabem que só quem faz isto é papai do céu. Ele tira do lixo e coloca aqui. E alguém diz: não pode estar ali, mas foi ele quem colocou, e daí? E você quer se meter nisso? É ele quem faz, é ele quem tira do lixo e coloca aqui. Porque haviam pessoas que tinham uma vida arruinada, suja, mas o sangue de Jesus purificou de todo pecado. O único sangue que purifica, que limpa, é o sangue de Jesus, mais nenhum outro. E quem ele purificou, purificou. Quem ele lavou, ele lavou. E o crescimento espiritual. Aqui está entre nós irmãos que oram e o céu escuta e responde.
Vidas sentenciadas à morte, chame irmã fulana, chame irmão fulano. Ele orou, pronto, acabou-se, a morte foi suspensa. Cova foi fechada. Os irmãos acreditam assim? Os dons do Espírito Santo estão em nossas vidas. A igreja, ela é portadora dos dons do Espírito Santo. O pastor pode não ser, mas a igreja é. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem tem dado crescimento. E eu tenho uma boa notícia para lhe dizer: não fique preocupado nem preocupada com ninguém. Ninguém seja motivo de embaraçar a sua vida. Prossiga crescendo, porque a mão de Deus está estendida sobre você. E a chuva que apaga a poeira vai começar a cair hoje para renovar a tua vida espiritual. Vamos ver uma coisa curiosa na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. O versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai abençoar. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Você crê desta forma? Creia nesta palavra, ela não é minha não, ela é divina. É o Senhor que está falando. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu costumo dizer que você não foi chamado e nem tem autoridade para amaldiçoar ninguém. O espírito de maldição foi repreendido da tua vida no dia que você aceitou a Jesus como Salvador. A maldição caiu. Aí preocupa, perturba muita gente, porque o trabalho está crescendo com ele, porque o trabalho está crescendo com ela. Diga: a bênção do Deus de Abraão está sobre a minha vida. Vamos para o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 2. Mas para vós que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis, como os bezerros do cevadouro. Pensa nisso aí, crescer, sair e ser como os bezerros do cevadouro. Alguém vai olhar para você e vai dizer: está ficando com a pele de maçã, o rosto redondo, e está melhorando, e é roupa bonita, e é para ser assim mesmo. O cativeiro passou. Você sente-se feliz por isto? É o Senhor falando com você nesta noite. O tempo do cativeiro passou, agora é sala de banquete. E tem mais, Deus vai te conceder algo especial, te fazer crescer em graça e em conhecimento. Deus vai abrir a tua mente, Ele vai te encher de conhecimento e de sabedoria, que alguém vai ficar perplexo dizendo: e como pode ser isto? E você dizer: a promessa de Deus na minha vida, Ele disse que ia me encher de sabedoria e de conhecimento e de sabedoria. Dá para você aceitar isso de bom grado e glorificar a Deus? É Ele quem está dizendo: vou te encher de sabedoria e de conhecimento. Começa a crescer nesta noite na graça. Começa a crescer nesta noite em conhecimento. A palavra que não está revelada a você, Deus vai revelar. Quando você abrir a Bíblia, vai encontrar facilidade em interpretar. E alguém vai dizer: e como pode? Você vai dizer: foi Deus que me prometeu no tempo central que ia me dar sabedoria e conhecimento. E te prepara para os convites. Passagens já estão sendo reservadas para a tua viagem, e o Senhor vai te dizer: quem vai bancar sou eu. É um direito de Deus que Ele está lhe dando nesta noite. Creia, tome posse.
No livro do Gênesis, capítulo 48, o versículo 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Não é no meio do mar, não, é no meio da terra. Creia nesta palavra que Deus está ministrando para você nesta noite. O teu crescimento vai ser aonde te humilharam, te massacraram, te desprezaram. Aí Deus vai fazer você crescer. Diz o Senhor: eu vou fazer contigo o que ninguém nunca fez.